A paz do Senhor, queridos irmãos, com muita alegria estamos aqui mais uma vez nesta oportunidade, neste privilégio de juntos refletirmos e participarmos um pouco mais do conteúdo da nossa escola bíblica dominical. É um prazer muito grande estar com os irmãos e a nossa aula da escola bíblica esse trimestre está atuando dentro do contexto dos dons, seguindo o conteúdo do trimestre passado e dando continuidade ao estudo deste trimestre. Nós já vimos no bloco anterior a respeito que Deus deu os dons, que os dons são dádivas divinas, uma capacitação dada por Deus e que esses dons, seguindo os escritos de Paulo, têm ali para fins didáticos uma classificação, uma categorização de dons espirituais, conforme 1 Coríntios capítulo 12, e aí a gente estudou, teve a oportunidade nas últimas aulas de estudar sobre aquelas três categorias, né? Os dons de poder, os dons de elocução, os dons trabalhando ali cada categoria, as suas subdivisões, né? Então, temos, portanto, dentro desse estudo, dessa continuidade do que estamos estudando, vamos iniciar um novo bloco a respeito dos dons ministeriais, do serviço ministerial. E por que isso é tão importante para a igreja? Então, temos aqui uma excelente oportunidade de avançar no nosso estudo e aprender, você, querido professor, querido aluno, sobre os dons espirituais. Nós tivemos, ao longo das aulas anteriores, falando sobre os dons de poder e suas subdivisões, os dons de elocução, os dons de revelação, e ali trazendo dentro da revelação, dentro da elocução, dentro do poder, os tipos de dons conforme os escritos de Paulo ali na Carta aos Coríntios capítulo 12. E ao entendermos que o Espírito Santo capacita o homem, um instrumento, aquele que foi alcançado pelo Evangelho de Cristo, aquele que foi transformado, aquele que agora é casa do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, ele passa a servir ao Senhor. E ao servir ao Senhor, Deus, conforme prometido, através de Cristo, seu Filho, que enviaria este poder, enviaria esta capacitação, enviaria através do Espírito Santo ali em Atos, conforme nós já estudamos no início do trimestre, essa capacitação vai trabalhar no crente, vai capacitar, vai dar força, vai dar ousadia, intrepidez e muni-lo de ferramentas para que o Evangelho, para que o reino de Cristo seja estabelecido e crescido, venha crescer. Assim como foi lá no início da igreja apostólica, ali com os discípulos que receberam aquela capacitação e começaram, portanto, a expandir o Evangelho e o reino de Deus na terra, nós vemos que essa capacitação, através do poder do Espírito Santo, ela segue até nós e ela capacita o crente. Então, se nós olharmos num conceito processual, de processo, né? Onde o homem ele é alcançado pelo amor de Deus, ele é transformado, tem seus pecados perdoados. E agora este homem, como um instrumento de Deus, para o uso dele, para a glória dele, para o propósito que Deus quer, Deus vai capacitar um homem que é frágil, um homem que é limitado, um homem e a mulher que tem suas dificuldades, a nossa pequenez, e ele nos capacita para esta boa obra. E ao nos capacitar, ele usa de dons, esses dons dados pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, para que o homem manifeste a glória de Deus na terra. Quando fala, por exemplo, da cura, da execução de um milagre, de maravilhas, algo que é impossível ao homem. E aí Deus usa um instrumento e aí chama a atenção da sociedade para aquela cura, para aquele milagre, aquela maravilha, o uso extraordinário de uma fé extraordinária, a revelação dada por Deus, algo oculto, algo que estava... Então, todos aqueles dons que nós estudamos ao longo no início do trimestre, das últimas aulas, foi para mostrar que o homem capacitado por Deus é usado para a expansão do Evangelho, para que as pessoas em sua volta
reconheçam e vejam o agir de Deus e olha, aquilo ali não é normal, olha, aquilo ali não é natural, aquilo ali não é da aptidão humana, aquilo ali tem algo extraordinário na vida dele ou na vida dela. E Deus usa isso para que, chamando a atenção, as pessoas possam se render ao Evangelho e entender que o Evangelho é de poder e de transformação. Agora, essa pessoa que uma vez deu atenção, percebeu, viu, entendeu e foi alcançado pelo amor, por este Evangelho transformador, assim como eu e você, essa pessoa que veio e agora está entrando no nosso convívio, que é a Igreja do Senhor, esta pessoa precisa caminhar conosco nessa jornada. E aí vem esse segundo bloco, para este fim, para esta finalidade, para cuidar desta igreja, de pessoas que chegam até os pés de Cristo, de pessoas que foram alcançadas por esse Evangelho e que faz parte agora desta igreja, do corpo de Cristo e que precisa, portanto, a cada dia, como nós já estudamos a respeito da santificação, o interior foi transformado, o exterior começa a ser moldado, virou o templo e santuário do Espírito Santo. Então agora eu estou num processo de santificação e eu preciso agora aprender a me aperfeiçoar a cada dia. E pensando nisso, Deus deu, conforme nós vamos estudar hoje, dons ministeriais, dons de serviço. E aí começamos hoje um bloco baseado em Efésios capítulo 4, e aí a gente vai ter ali 5 dons ministeriais, que são capacitações dadas por Deus ao homem, para que este homem seja melhor capacitado para servir a igreja do Senhor, para servir não só a Ele, claro, a Ele em primeiro lugar, mas o serviço à igreja, porque nós vamos entender que esses dons é usado na nossa vida para instrumentalização do próximo, para ser bênção da vida daquele que está à sua volta. Então a igreja do Senhor agora, uma vez que as pessoas estão se rendendo aos pés de Cristo, às vezes essas pessoas estão se aproximando e participando agora desta comunidade, desta igreja, essa igreja precisa ser liderada, essa igreja precisa ser organizada, essa igreja precisa ser ensinada, essa igreja precisa ter unidade, crescer em maturidade, e é nesse sentido que a gente vai trabalhar a partir dessas próximas aulas, dentro do contexto que nós estamos estudando a respeito dos dons ministeriais. Então, na lição de número 6, o ministério de apóstolo, baseado ali no texto áureo de Efésios capítulo 4, verso 11, onde nós temos: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros doutores. Então nós temos aqui 5 serviços, 5 ministérios, 5 formas de serviço que Deus deu, que Deus separou, que Deus capacitou para a execução, para o trabalho, para a evolução da sua igreja. Se no ID do Senhor Jesus, quando Ele separa os discípulos e dá a capacitação dos discípulos para pregar, para expulsar os demônios, para curar, e aquilo ali usado como forma de chamar a atenção, agora, uma vez atraída a atenção do público e o público se rendendo aos pés de Cristo e participando desse Evangelho, nessa jornada rumo aos céus, esse povo santo separado do mundo, que está caminhando rumo aos céus, precisa agora de uma liderança, de um caminhar junto, de um ensino, de uma edificação. E aí Deus, como é perfeito em sua obra, Ele separa, Ele habilita, Ele capacita homens e mulheres a servir ao Senhor e a ajudar nessa edificação, nesse processo de maturidade da igreja. E aí, quando a gente entra nos dons ministeriais, esses homens, instrumentos de Deus, recebem uma capacitação. E aí vamos para o texto que está separado aqui de Efésios capítulo 4. Nós já entendemos aqui já de início que Ele mesmo, ou seja, o próprio Deus, o Senhor Jesus, Ele traz a capacitação
para cada tipo de serviço que a igreja, sua noiva, o sacrifício dele foi pela igreja, a razão da igreja existir é Cristo. Se ele é a razão da igreja, se ele é a base, se ele é o tudo, se a partir do sacrifício dele chegamos ao Pai, se a igreja existe por conta de Cristo, então ele, claro, vai se preocupar com a manutenção dessa igreja, com a edificação dessa igreja, com a estrutura dessa igreja. Então, quando lemos no nosso texto separado pelo comentarista pastor Linaldo para estudarmos aqui o texto de Efésios capítulo 4, já no versículo de número 7 e 8, vai dizer: mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. 8, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Já estudamos isso, né? Que veio dele, a capacitação é dele, é ele que nos instrui, nos capacita, nos molda. Ainda no versículo 10, aquele que desceu e também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas e outros pastores e doutores, querendo, versículo 12, o aperfeiçoamento dos santos. Esse é o propósito, de aperfeiçoar para a obra do ministério, para a edificação de quem? Do corpo de Cristo. Ele mesmo está interessado que o seu corpo, a sua igreja, a sua noiva esteja edificada, estruturada. E aí, quando nós olhamos para a verdade prática, nós já vemos aqui que esse é o objetivo. O objetivo de o apostolado, especificamente o apostolado, vamos ter a oportunidade de estudar os demais ministérios nas próximas aulas, mas especificamente o apostolado, ela parte então daquela igreja expandindo, porque o apóstolo, como vamos estudar aqui, é aquele que tem a missão nobre de levar, de ser enviado para a expansão desse reino. Por isso, nossa verdade prática, o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja para o propósito de expandir, ou seja, a expansão do Evangelho de Cristo, de modo a fugir da limitação territorial, geográfica daquela comunidade, daquela localidade, expandir, ultrapassar barreiras geográficas para que povos vizinhos, o bairro, a cidade, o estado, a nação próxima tenha o conhecimento do Evangelho de Cristo. Essa é a razão e pela qual o Evangelho chegou até nós, porque 12 homens separados por Deus receberam essa incumbência e esse Evangelho, através desses que foram enviados lá atrás, foi expandindo e passando não só de povo para povo, como de geração para geração, onde pais ensinando seus filhos e netos e assim por diante, chegou até a minha, a sua vida. E graças a Deus por isso, que nós fazemos parte desta família do Senhor. Então, esse objetivo maior do apostolado, do ministério apostólico, que é o enviar, que é a expansão, vai se dar porque Deus capacita homens com esse ministério de ser enviado. E aí a gente vai entender dentro desse contexto, olhando de novo com um olhar de processo, que Cristo é maravilhoso nesse sentido, porque Ele, como um grande mestre, soube ensinar e soube trabalhar os corações daqueles que o seguiu, de seus seguidores. Então ele chega próximo de pessoas simples, ele chega próximo de pessoas que ele chama para o seu evangelho, mas no primeiro momento essas pessoas seguem os passos de Cristo. No primeiro momento essas pessoas caminham junto com Cristo. E ao conhecer Cristo, que é o seu mestre, ao caminhar com Ele, Deus, através da sua onisciência, Cristo como Deus, né? Ele, através da sua onisciência, ele sabia exatamente que aquela nação, aquele povo, a missão tão árdua que ele recebeu aqui na terra, do povo judeu, os estudiosos, os escribas, conhecedores da Torá, não tinham um coração fechado, porque ele já sabia que a missão era no sentido de trazer o reino e a mensagem para um povo, e
e conhecia o coração daquele povo. Mas aí ele olha para pessoas simples, pescadores, homens da comunidade, homens simples, e chama. E aí também, quando nós vemos a trajetória terrena de Cristo, onde multidão seguia ele, multidão de pessoas que viam os milagres, que percebiam o agir de Deus, algo diferente acontecia naquele homem, então vou seguir, quero estar perto. E ele sabendo, claro, de que muitos seguindo, mas muitos de verdade não iriam acompanhá-lo, porque uma coisa é eu querer o milagre de Cristo, outra coisa é eu querer o Senhor do milagre. E aí a gente percebe na história e na formação desses apóstolos iniciais, que eles começam como discípulo, eles começam como pessoas que estão ali para aprender e aprender com o seu mestre. E ao seguir e desenvolver esse aprendizado, o mestre os capacita. O mestre dá a eles um poder vindo do alto do Espírito Santo para que eles tenham condições de executar a obra bendita do Pai. Então nós vamos aqui conhecer um pouquinho sobre esse trabalho inicial dos apóstolos, até para a gente compreender como esse ministério apostólico nasce e como se desenvolve e como é visto hoje, né? Nós sabemos aí que algumas igrejas, algumas denominações colocam, né, líderes como apóstolos, intitulam isso como apóstolo. A gente vai seguir a nossa visão bíblica a respeito disso e entender, existe isso hoje? Há apóstolos nos dias atuais? Qual a visão que nós temos disso? Eu quero te falar que sim, tem apóstolos hoje, mas não apóstolo como aqueles apóstolos, mas existem missionários que são enviados. Então, já partindo dessa ideia do sentido da palavra, da etimologia da palavra, o apóstolo é aquele que é enviado para levar uma mensagem especial, para levar algo, é aquele que é enviado. E esse envio acontece nos dias de hoje, como aconteceu o próprio Cristo. Ele disse não somente aos 12, mas ele disse aos 12, foi muito claro aos 12 quando ele envia, né? Nós vamos ver isso no Mateus capítulo 10, verso 1, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então veja que Jesus, ele separa, ele chama e deu-lhes o poder e envia. E aí nós vamos, claro, entender que este ide do Senhor Jesus, que aqui no capítulo 10 é antes de sua ressurreição, e aí mais tarde, depois de sua ressurreição, quando ele está próximo de partir, ele mais uma vez, no capítulo 28, ele vai dar essa ordem, vamos ler daqui um pouquinho. E aí esse ide do Senhor Jesus, agora já no capítulo 10, como discípulos, preparando, ensinando, e eles vendo os milagres que o próprio Cristo, a vida de oração que Cristo tinha, e eles estando junto, né, a necessidade, os aprendizados, aquilo que foi tão extraordinariamente ensinado no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, ou seja, Cristo como um excelente mestre preocupou em capacitar, em trabalhar o interior, o homem por trás do discípulo, a natureza humana por trás do discípulo. E aí, havendo esse preparo e havendo uma evolução desses discípulos de dentro para fora, a vida espiritual deles, a vida humana deles, e claro, com a renúncia exigida de maneira tão linda, eles renunciaram à vida, abriram mão das suas profissões, dos seus trabalhos para seguir o mestre, para caminhar com o mestre. E aí sim, chegar no momento em que eles foram considerados apóstolos, para serem enviados para uma missão maior, mesmo sem o mestre presente, que é quando ele, lá no capítulo 28, dá essa missão. E essa missão, ela não ficou limitada aos 12 apóstolos, ela segue a mim e a você, que fazemos parte desta família cristã, somos comissionados e temos a missão enquanto igreja de levar o evangelho às pessoas. Então, quando a gente olha no sentido de levar o evangelho, de pregar o evangelho,
Isso cabe a todos nós. Agora, no sentido de ser enviado a um destino para levar uma mensagem, hoje nós temos os nossos missionários, que são preparados, que são capacitados, que são instruídos e que são enviados a nações ou a povos ou a estados, mesmo dentro do Brasil, mas levado para o Evangelho com uma missão especial, enviado para levar o Evangelho. Então, nós temos, sim, na prática, a questão do serviço ministerial com o olhar da missão a ser feita, que é a missão do enviado, né? No conceito missiológico da coisa. Então, é claro que nós temos. Agora, entrando aqui dentro desse, já que a gente falou um pouco desse contexto de apóstolo, do enviado, desse contexto, né? Cristo foi o primeiro. Como nós lemos em Hebreus capítulo 3, verso 1, Cristo foi o primeiro porque ele foi enviado por Deus o Pai para a terra, para começar este trabalho. E a missão dele, ele veio para cumprir, uma missão não fácil, não foi tão fácil, mas o próprio Deus encarnado veio para cumprir essa missão. Hebreus capítulo 3, verso 1, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa comissão. O autor dos Hebreus aqui fazendo alusão ali de Cristo apóstolo, aquele que foi enviado, aquele que veio, né? E aí, claro, cumpriu ali sua missão, e como sacerdote, como cordeiro, e como, enfim, Cristo veio e cumpriu a missão. E esse trabalho que nós estamos entendendo aqui, estudando, quando Cristo ele dá dons ministeriais e ele capacita, olhando, né, o aperfeiçoamento do santo, porque nós precisamos aperfeiçoar, somos santos, mas não somos perfeitos. A cada dia precisamos buscar, como já falamos em aulas anteriores, a forma linda e maravilhosa como Deus chama Abraão, né, em Gênesis, lá no capítulo 17, Abraão anda na minha presença e ser perfeito. Essa perfeição que Deus quer, que Deus busca de nós. Enquanto somos humanos, somos falhos, somos imperfeitos, somos santos, mas imperfeitos. Temos que buscar o aperfeiçoamento constante no ministério, no trabalho, no relacionamento interpessoal, nas relações humanas de maneira geral, com família, sociedade. Precisamos crescer, e não só enquanto pessoas, mas também enquanto igreja, enquanto comunidade cristã. E aí o apóstolo Pedro, lá em sua segunda carta, capítulo 3, verso 18, vai dizer: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, esse crescer na graça e no conhecimento de Cristo é que nos habilita a sermos melhor cada dia, é que nos faz crescer. Ainda dentro do texto bíblico que nós estudamos, Efésios, que nós lemos aqui, Efésios capítulo de número 4, verso 13, diz assim: e até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha que bênção! O propósito, portanto, dessa capacitação dos dons ministeriais, aí nós estamos falando não só do apostolado, mas também do ensino, daquele do doutor, do pastor, aquele que vai cuidar das ovelhas. Então, quando a gente vê os dons ministeriais realizados, ministrados, sendo servida a igreja, nós vamos ver isso daqui, em busca de maturidade cristã, do desenvolvimento da maturidade cristã. Nós temos na versão Almeida corrigida: até que cheguemos à unidade da fé e do conhecimento de Cristo, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, nós temos aqui o propósito de edificação da igreja, da manutenção da igreja ser forte, da igreja ser firme, da igreja ter maturidade, para ela não só crescer geograficamente, crescer numericamente, mas ela está firme para não perder seus membros, para ela não perder seus crentes, para ela estar firme contra as tentativas e ciladas do inimigo. Mesmo que as lutas estejam aí contrárias à igreja, os embates que surgem contra o Evangelho de Cristo, mas a igreja ela permanece firme porque Deus levantou toda uma estrutura para que esta igreja cresça, seja edificada na base que é Cristo, e que nós que participamos dessa igreja possamos ser aperfeiçoados continuamente. Ainda no verso
14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, aqui no verso 14, Paulo está dizendo, olha, ainda tem mais, que vocês cresçam e não sejam como crianças mais, que vocês não estejam firmes, né, para não ser levado ou conduzido de lá para cá, para todo tipo de doutrina, todo tipo de ensino errado e de homens que vêm com esperteza para tentar confundir vocês e querer distorcer vocês do verdadeiro evangelho, do verdadeiro e genuíno evangelho. Aí Paulo está dizendo, olha, Jesus deu essa capacitação de dons ministeriais para que a igreja esteja preparada para enfrentar isso. Você tem um privilégio de estar numa igreja, de pertencer a uma igreja, ou você, querido professor, que participa da escola bíblica dominical. Hoje não vamos falar do dom do ministerial de ensino, né, dos doutores, daquele que é separado para ensinar, mas tenha a certeza do privilégio que Deus te deu, de você ser um instrumento dele para ensinar outras vidas, ensinar a palavra, ensinar sobre Cristo, conhecendo aqui a graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, como disse o apóstolo Pedro. Então, nós temos a base dos dons ministeriais está exatamente nisso, nessa estrutura da igreja, para que a igreja esteja firme nesse embate e ela possa expandir e se firmar no crescimento do reino de Deus aqui na terra. Então, nós vimos aqui, portanto, que Cristo, nosso primeiro apóstolo, enviado por Deus para estar e executar o seu ministério. E aí nós temos como ponto principal, ponto central, né, que o dom ministerial do apóstolo continua em plena vigência, como nós já falamos, os missionários, o cumprimento do ID do Senhor. Agora, é claro que tem uma capacitação dada por Deus a algumas pessoas, porque não é qualquer um que abre mão da sua vida para chegar a esse ponto de ter um dom apostólico. É somente através da capacitação de Deus, do Espírito Santo que capacita o homem e a mulher para se realmente abrir mão de toda a sua vida e realmente ser enviado em prol deste evangelho e de fato ser e conduzir a missão do apóstolo. Então, mas claro, ele é real, ele existe, não como o título, né? Então nós vemos aqui que o colégio apostólico, formado lá pelos 12 apóstolos, ele se deu, como nós já falamos, onde Cristo chamou e convidou e trouxe pessoas comuns para seguir, e à medida que essas pessoas se aproximaram dele, foram conhecendo e caminhando, e aí se desenvolvendo numa relação discípulo-mestre, Cristo, ele prepara os seus discípulos para se tornar, claro, apóstolos. E aí nós temos, vamos perceber isso com todo o desenvolvimento das suas vidas e aí a capacitação do Espírito Santo sobre eles, e aí trabalhando para que chegasse ali em Mateus 28, como nós falamos, cumprindo ali já em sua ascensão, quando Cristo já ressuscitado, ele reúne e diz, portanto, ide, fazei discípulo a todas as nações. Agora veja, aqueles que foram discipulados, aqueles que eram discípulos do Mestre, agora recebem a incumbência de fazer novos discípulos, agora recebe a incumbência de ir, ele está sendo enviado para, assim como eles que foram discípulos e seguidores de Cristo, possam gerar novos discípulos, fazer novos discípulos, e para isso cumprir o ID, né? E aí ele diz assim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. A gente vai ver um pouco mais de detalhes do poder e da autoridade dada por Jesus aos seus apóstolos, quando a gente lê o texto de Marcos capítulo 16, a partir do verso 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido aos céus e subiu, e tendo ele partido, pregaram, e eles ouvindo
ouvindo aquilo que Jesus deu, a ordem dada, e creram nessa autoridade, e creram no poder, e creram com confiança no Mestre, e eles partiram e fizeram o trabalho, e aí pregaram em todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Então veja que os sinais prometidos por Cristo seguiam a vida deles. E a realização dos dons, né, de Deus, dada pelo Espírito Santo, a capacitação que o Espírito Santo realiza na vida daqueles homens. E aí, através desse colégio apostólico, desses que começaram ali, os 12 apóstolos, que foram convidados, chamados, e aí o comentarista da nossa lição, o pastor Reinaldo Renovato, ele traz aqui algumas, mostrando um pouco sobre a vida desses homens, a singularidade desses homens. Primeiro, eles foram testemunhas oculares, eles viveram o tempo de Cristo, eles estavam presentes, eles tocaram Cristo, eles comeram com Cristo, eles dormiram com Cristo, eles viram Cristo, testemunha ocular da vida de Cristo. Segundo, eles, ao participar daqueles 3 anos do ministério de Cristo, eles andaram. O que é andar com Cristo? Eles aprenderam com Ele. E aí, ao longo dessa jornada, existe ali alguns ensinos de Cristo, com foco em maturidade da vida deles, que foram ensinos pesados. A gente vai perceber que eles aprenderam de fato o que Cristo queria. A missão de Cristo, a missão dada pelo Pai, e ele mostra isso de maneira muito clara, ao ponto de trazer, num certo momento, uma mensagem que para os seus discípulos foi até um pouco duro. A gente vai ver isso, João capítulo de número 6, verso 60, quando diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Então, quando se fala em mestre e discípulo e andar junto, significa aprendizado, significa maturidade, significa conviver e ver e aprender em conjunto com os exemplos dados por Cristo, mostrando ali como ele se portar diante das circunstâncias, diante da situação. Cristo preparando eles para algo maior. E aí, quando a gente vê esse capítulo número 6 de João, quando Cristo está falando sobre o sofrimento, aquele que não sofrer, aquele que não fizer parte do meu sofrimento. E aí, quando muitos que ouviram essa mensagem, eles ouvindo isso, falaram: mas gente, peraí, estava tudo muito bom até agora. Agora a multidão ouve uma mensagem tão dura de morte, de sofrimento, de fazer parte, de não poder. E aí as pessoas começam a questionar: peraí, vale a pena estar aqui? E aí Cristo, ele conhecendo o coração deles, Cristo volta para os seus discípulos, e o texto é claro quando a gente avança um pouquinho mais, lá no versículo 66 do capítulo 6, ainda de João, a gente vai ver que, desde então, muitos dos seus discípulos, aqui está falando discípulos, seus seguidores, né? Aqueles muitos que seguiam, não os 12. Aí diz assim: muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Será que nós estamos dispostos, quando alcançados por esse Evangelho, a andar com Cristo como Cristo quer? Aqueles que estavam presencialmente, que viveram e andaram com Cristo aqui na terra, tiveram momentos de desistência e desistiram. Muitos ficaram para trás. Enquanto estava bom, enquanto estava um Evangelho de facilidades, tudo estava ótimo. Mas quando Cristo começa a pressionar um pouquinho, a apertar um pouco, a pressionar a mudança do caráter, o desenvolvimento que Deus de fato quer no homem, essa relação de santidade, a relação do homem invertida, tirando ali as coisas deste mundo ou as leis humanas e voltando para o que Cristo, o que Deus, a moral de Deus na vida do homem, que de fato Deus quer, a vontade de Deus. Peraí, começou a ficar um pouco pesado esse negócio. Será que isso não acontece hoje? Será que hoje a gente não tem pessoas que estão aí na igreja, né? Pessoas que até se aproximam do Evangelho, pessoas que estão na igreja, pessoas que querem até ter cargos, ter evidência, ter títulos, e aí quando assume o cargo, assume a missão, assume o serviço, e na hora de realizar o serviço, aí vem o lado do preço, do custo, abrir mão, da renúncia da sua vida em prol daquele serviço a Deus que você está realizando. E aí será que quando a coisa aperta, as pessoas não olham e falam: será que vale a pena isso?
isso? Opa, isso está um pouco apertado demais. Será que eu não estou aqui conduzindo errado? Eu tinha uma visão diferente. Eu achei que quando eu fosse o líder, eu achei que quando eu fosse a pessoa do cargo, eu estivesse nessa posição, muita gente seria diferente, as pessoas iam me ver, eu teria prestígio, quando na verdade não é bem assim. E aí Deus começa eu vou te usar, meu filho, eu vou te usar, minha filha, mas eu vou te usar do meu modo. E aí Deus vai te dar, claro, a honra de servi-lo, mas a glória é dele. Ele vai trabalhar em sua vida de modo que muitos vejam o agir dele, a glória dele na sua vida. E essa glória pode vir acompanhada de dor, essa glória pode vir acompanhada de um milagre. Ora, e se é um milagre na sua vida, algo precisa acontecer para que o milagre aconteça. E aí passar pela luta, passar por um desastre, passar por uma perda, para que a glória de Deus resplandeça sobre você, para que as pessoas vejam em você que é Deus agindo na sua vida, para que a glória dele resplandeça através do seu rosto. Ei, isso às vezes pode trazer muita dor e lágrima, mas é assim que às vezes Deus faz. E aí quando olha e fala, meu Deus, será que é isso que eu quero? Então por isso, quando Deus traz esses exemplos do aprendizado dos discípulos, daqueles que seguiam Cristo, e Cristo mostra de maneira muito clara sobre ser digno dele, sobre aqueles que não fazem, não tomam parte de mim, não são dignos de mim. E aí ele vai falar, e muitos ouvem aquela mensagem e falam, meu Deus, isso é muito difícil, não tenho condição de continuar. Será que isso não acontece hoje? É importante a gente entender que o Espírito Santo que habita em nós, que Cristo enviou e que está em mim e em você, nos ajude a suportar e entender as verdades de Deus, as verdades espirituais em nossas vidas, para que a glória dele resplandeça sobre mim, sobre você, que o nome dele seja glorificado e que a missão maior, o propósito maior seja cumprido em nós, para a honra e glória do nome dele. Então, voltando aqui, quando lemos João capítulo número 6, muitos já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, aqueles 12 que viram, que perceberam as desistências, que viram pessoas desanimando, que viram pessoas reclamando, que viram pessoas tentando até dizer para um ou para outro, ei, você vai querer isso? Ei, você tem certeza que você vai continuar com esse Cristo? Eu já desisti, não dá para seguir, isso é muito pesado, não é bem isso que eu queria. Hoje ainda temos um evangelho e na verdade ainda temos, cada vez mais cresce esse evangelho de facilidades, esse evangelho que só prega prosperidade e facilidade, você pode vir para os pés de Cristo, que tudo vai ser bom para você. Ei, vamos lá, o evangelho é um evangelho de sacrifício, essa caminhada rumo aos céus requer renúncia, requer uma transformação, requer abrir mão de algumas coisas. Nós vamos ver isso já já. E aí respondeu, Jesus disse aos seus 12, quereis vós também retirar-vos? E aí eles responderam, Simão Pedro respondeu a Jesus, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e reconhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro traz de uma forma intrépida, aquela declaração firme, mostrando ali, para quem iremos nós, Senhor? É no Senhor que confiamos, é no Senhor que cremos. E aí, claro, esse teste no coração deles, esse teste que veio para eles, e aí de novo faz parte desse andar, como o comentarista colocou aqui, andar com Cristo, e eles tiveram esse privilégio de andar com Cristo e foram testados, eles receberam a instrução, eles receberam o ensino, e esse ensino, essa fé, essa confiança, essa crença deles para com o Mestre foi testada, e eles tiveram a oportunidade de, uma vez preparados pelo Mestre, receber a autoridade que o Mestre deu para eles. Foram homens que receberam um mandato especial, como diz aqui. O mandado lembra uma ordem a ser cumprida uma vez, uma autoridade, eu vou lá, cumpro o mandado e acabou. Mas o mandato, ele tem prazo indeterminado.
ele pode ser estabelecido um período maior e eu vou realizar aquela missão. E eles recebem esse mandato especial para prosseguir com a obra da evangelização. E eles foram revestidos de autoridade, como nós já lemos aqui, Marcos capítulo 16, os milagres e os sinais que eles realizaram. E veja que estes homens que foram separados, testemunho ocular, que viveram com Cristo, foram chamados um a um. Quando vemos ali o chamamento deles, o chamado, quando Mateus capítulo 10, que chamou os 12, aí vem ali versículo 2, 3, 4, os nomes dos 12 apóstolos. E eles tiveram ali, alguns deles, o privilégio de interpretar as escrituras, os textos, escreveram os evangelhos, escreveram livros, interpretar os textos do Antigo Testamento. Eles tiveram essa missão, foram separados e foram capacitados por Deus para esta obra. E aí Pedro escrevendo, interpretando e escrevendo as cartas, as epístolas de Pedro. Nós vemos ali os escritos da Bíblia por esses homens. Então a gente entende aqui que Deus separou e foi desenvolvido ali nestes homens a capacitação dada por Deus para o canon, para o desenvolvimento do que nós temos hoje, que é a Bíblia Sagrada, esse livro sagrado. E aí, claro, essa singularidade dos 12 estão neles, essa singularidade a gente encontra isso neles, não encontra nos apóstolos, dito apóstolos que tem hoje. No sentido da continuidade do apostolado. Existe apóstolo dos dias atuais, a igreja romana, seguindo a ideia de que Pedro teve sucessão de Pedro, e aí segue a ideia, para justificar aí a questão do ministério papal, o apóstolo, o papa da igreja romana, e aí algumas igrejas evangélicas que também têm ali na sua autoridade maior da hierarquia eclesiástica, dentro da igreja, coloca ali o título de apóstolo. Mas enfim, nós cremos pela palavra de Deus que os apóstolos intitulados apóstolos no sentido de liderança da igreja primitiva, da igreja que surgiu ali logo após a ascensão de Cristo e aí o revestimento de poder em Atos e o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, e eles começaram a expansão do Evangelho. Esses apóstolos que desenvolveram o trabalho e que participaram do desenvolvimento do canon do Novo Testamento e que foram ali desenvolvidos, eles encerraram esse ministério. Não houve, portanto, uma sucessão dada por eles para que outros apóstolos viessem após eles, mas no sentido de missão, no sentido missiológico, no sentido de alguém realizar em caráter missionário, ele é enviado e ele recebe sim o dom ministerial, o dom do serviço, ministério, serviço, de ser enviado. Ele recebe uma capacitação para ser enviado, porque não é qualquer um que pode ser enviado, não é de qualquer maneira que pode ser enviado. Então cremos sim que o dom ministerial apostólico, do serviço do apóstolo, ele existe. Ele é, como diz o ponto central aqui, ele é necessário, ele não só existe, como ele é necessário para a nossa igreja, para tantos missionários abrirem mão de suas vidas e seguir a essa missão tão linda que é de ser enviado e levar o Evangelho. Ainda, depois, falando dos 12 apóstolos do colégio apostólico, ainda temos registro de Paulo, grande apóstolo, não fazendo parte dos 12 discípulos, 12 apóstolos de Cristo, mas considerado, claro, um apóstolo, não só ele com seus escritos, ele considerando o menor dos apóstolos, mas sim como apóstolo, ele foi chamado por Cristo diretamente, assim como os 12. Cristo lá no caminho, quando Paulo está, capítulo 9 de Atos, a gente vê todo o capítulo, aquela linda história, quando Paulo está indo no caminho de Damasco, quando Cristo aparece a ele e chama diretamente, assim como Cristo presencialmente chamou os seus 12 discípulos. Aqui, claro, os 12 que depois, 12 discípulos, mas que depois vieram os 12 apóstolos, não, dos 12, 11 foram apóstolos, e o 12º,
sorteio ali, Matias, o 12º dos 12 que foram enviados, né? Eram dos 11, porque Judas tinha se matado, né? Nós conhecemos a história. E aí agora, além dos 12, a gente tem um registro de Barnabé, de Paulo, e Paulo não tem muito o que falar, porque Paulo, se a gente fosse falar da vida de Paulo aqui, a gente gastaria aí horas e horas discorrendo sobre esse grande homem de Deus, esse grande homem, apóstolo dos gentios, considerado apóstolo dos gentios pela sua missão de ser enviado aos gentios. Nós tínhamos nesse período os apóstolos que estavam na igreja de Cristo, onde, né, judeus convertidos ao evangelho, Pedro em sua ministração, Pedro em sua liderança. Pedro conquistou tantos judeus para Cristo, e nessa comunidade judaica, agora cristã, que servia a Cristo, tinha liderança ali, por exemplo, de Pedro para conduzir. Mas e os judeus, e os gentios, e os não judeus da época? E os homens e mulheres que não professavam, que não eram descendentes de judeus, do povo judeu, e que creram em Cristo, e que creram através de um árduo trabalho de Paulo, onde em suas viagens missionárias ele leva a mensagem. Ele, homem estudioso, zeloso da lei judaica, aquele que foi criado aos pés de Gamaliel, um grande líder dentro da escola existente, né? A escola da época. Gamaliel, um grande mestre, um grande líder, e aí Paulo sendo instruído aos pés de Gamaliel, ensinado, um grande homem estudioso e zeloso daquilo que ele defendia, daquilo que ele acreditava, e aí, portanto, por esse zelo, ele perseguiu os cristãos, e aí, durante esse trabalho de perseguição, com foco no zelo que ele tinha por aquilo que ele acreditava, Cristo chama ele, e nós conhecemos a história tão linda de Paulo. E Paulo, não só Cristo chama ele diretamente, como diz ao servo: olha, vai lá e ora por ele, porque eu vou mostrar para ele o quanto sofrer, qual o sofrimento, né, de servir. Ele é um instrumento que eu vou usar, e o quanto ele irá sofrer na minha obra, por amor a esta obra. E é tão interessante quando estudamos a vida de Paulo, porque Paulo, ele ama tanto a obra, que o tamanho do zelo que ele tinha em preservar, em proteger aquilo que ele conhecia antes de conhecer a Cristo, né? Saulo tinha tanto zelo daquilo que isso se transforma num amor tão grande em prol do Evangelho de Cristo, que aí ele defende com o seu próprio corpo, ele defende com as marcas, e é tão linda a história de Paulo, e nós conhecemos muito bem o quanto ele sofreu, e aí, como cumprindo aquilo que Jesus falou ao seu servo quando disse assim: eu mostrarei a ele o que é sofrer pela minha obra. E nós sabemos, Paulo foi um grande homem, instrumento, apóstolo de Cristo, que trouxe e levou muitos ensinos, né? Os seus escritos para nós hoje um tratado teológico, né? Nós temos dos 27 capítulos do Novo Testamento, 13 escritos por Paulo, e um 14º aí que alguns acreditam ser de Paulo, né? A carta aos Hebreus, o livro de Hebreus, muita gente leva a autoria para Paulo. Mas enfim, desses 13 capítulos, né, metade do Novo Testamento, nós vamos ver ali grandes ensinos que este homem trouxe, deixou para aqueles e para nós que está aqui dentro do livro para o nosso aprendizado e para o nosso desenvolvimento, a respeito, por exemplo, do que nós estamos estudando aqui, é escrito de Paulo. Quando nós, ao longo, desde o início do trimestre, estamos estudando Coríntios a respeito dos dons na igreja, a atuação dos dons na igreja em Coríntios. Nós vamos ver Paulo ensinando aqui aos Efésios sobre os dons ministeriais. Nós vamos ver também registro em Romanos dos serviços, né, do serviço, dom de serviço. Então, a gente vai ver que Paulo ele trouxe uma riqueza extraordinária e deixou isso daqui, porque o Espírito Santo, não foi Paulo, foi o Espírito Santo capacitando Paulo como apóstolo dele, como aquele que foi enviado em suas viagens missionárias para levar o Evangelho, para plantar igrejas. E Paulo, como grande cuidador, como grande preocupado, ele amava muito a obra do Senhor, que ele voltava através dos seus escritos, através de suas visitas, através de seus mensageiros, ele lhe escrevia para os seus liderados, mostrando ali o cuidado que ele tinha pela obra. Mas tudo isso é ação do Espírito Santo na vida de Paulo.
Quando o homem é levantado por Deus para ser realizado, para ser um instrumento na obra do Senhor, para que através da vida dele a obra do Senhor seja realizada, algo extraordinário acontece. E esse Deus que opera, e esse Deus pode operar na sua vida, esse Deus pode levantar você no seu contexto, no seu lugar e te usar como instrumento na sua igreja, na sua congregação, no exercício da sua liderança, na sua comunidade em que você vive, no seu trabalho secular. Deus pode te usar como um grande instrumento nas mãos dele para que o evangelho dele seja proclamado, para que vidas sejam transformadas. Então esse é o verdadeiro sentido de servir a Deus e ver que é Deus que opera e Deus que realiza. E este Paulo que escreveu e trouxe ali dentro desses 13 livros, né, a gente tem ali conteúdos voltados, conteúdos doutrinários, né, vamos ver Romanos lá, um grande tratado teológico, doutrinário, né? Então tem um grupo de livros com foco doutrinário, tem os livros da prisão, né? Separado ali as cartas da prisão, Efésios, Colossenses, Filipenses, a gente vai ver ali as cartas da prisão e a gente vai ver um outro conjunto de livros ali que são as cartas pastorais, onde Paulo trouxe instruções para Timóteo, para Tito, então que são riquezas para nós que atuamos na igreja e que prezamos por esse evangelho, um evangelho sério, um evangelho genuíno, não de qualquer maneira como a gente vê por aí, mas embasado pela palavra de Deus. E Paulo foi um grande instrumento usado nesse sentido. Então Paulo, um homem preparado para servir, esse que foi considerado, né, ele o menor dos apóstolos, como ele mesmo falou, e aí ele teve esse trabalho, né, de desenvolver, e um grande apóstolo que a gente vê dentro do contexto bíblico. E ainda, vai chegando já no capítulo, no tópico 3, aqui no ponto 3 da nossa lição, o tópico 1 diz: ainda há apóstolos. Bom, como nós falamos no início, como os 12 não. Cremos que como os 12, separados por Deus, chamados para essa missão, com esse título, com a visão de ir e liderar e ser dada a autoridade de apóstolo, conforme vemos nos textos que nós falamos aqui rapidamente nessa aula, não entendemos que não há, mas há sim a missão apostólica, há sim o sentido do dom e a capacitação de Deus para preparar o homem para esse ser enviado, para conduzir essa missão linda. Apóstolos fora dos 12. E aí a gente vai ver no comentário de Stanley Orton sobre homens que também foi citado, né? O registro de Júnia, Adrônico, parentes de Paulo, Barnabé, como eu já citei, são pessoas que tiveram essa missão e tiveram o registro aqui, como alguns comentaristas creem, que são apóstolos. Então, o ministério apostólico atual, a gente já falou que não há a sucessão apostólica, nós cremos que não há sucessão apostólica, mas cremos sim, como diz o tema central de nossa lição, o dom ministerial apostólico continua em plena vigência, até porque a igreja precisa desse dom para continuar essa missão linda que é levar o evangelho através, claro, mas Efraim, todos têm essa missão do cumprimento, para cumprir o ID do Senhor. Sim, é verdade, todos têm, mas nem todos têm a capacitação dada por Deus. Nem todos têm o dom ministerial, o dom de servir de uma forma, abrir mão de sua vida e renunciar. A gente vai ver em Lucas, capítulo do número 14, olha como isso não é para qualquer um, né? Entenda isso, a multidão seguia Cristo, e Cristo, eu já estou encerrando aqui com essa reflexão sobre o que é seguir a Cristo e o que é ter sua vida, abrir mão mesmo de tudo para estar com Cristo. E essa capacitação para ser enviado em prol desta obra, ser um apóstolo enviado no cumprimento com o olhar da missão, né, do propósito missionário, isso não é para qualquer um. E diz o texto, Lucas capítulo 14, 3 versículos apenas, vamos lá, 4 versículos, a partir do verso 25. Ora, ia com ele grande multidão e voltando disse-lhe, se alguém vier a mim, olha só, e não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu
discípulo. Será que isso é fácil? É fácil você abrir mão de tudo? Claro, que Jesus não está ensinando a ser contra a família. O contexto da época é que ser cristão era abominável. A pessoa não podia seguir a Cristo. Então, os religiosos da época, ou as famílias da época, iria te massacrar, iria te afastar do convívio familiar. Você não pode seguir aquele homem, esse tal de Jesus que está passando por aí, então você não pode fazer isso. Aí Cristo está voltando para a multidão, muita gente que estava seguindo ele, seguindo por conta dos milagres, e ele vai e diz, ele vira e fala, olha, se você não aborrecer seu pai, sua mãe, ou até mesmo a sua vida, aí quando chega, aperta um pouco, não aperta? Quando aborrecer a minha vida, aí ele diz, não pode ser meu discípulo. Você está disposto a abrir mão dos seus desejos, da sua vontade, de coisas pessoais que você tem, de projetos pessoais que você tem, para de fato seguir a Cristo? Trazendo para o contexto do ministério apostólico. Você está disposto, porque dessa multidão, 12 homens estiveram dispostos, e de discípulos foram apóstolos. Então eu pergunto, você está disposto ou disposta a abrir mão de tudo para ser enviado por Cristo? Para ser apóstolo nesse evangelho, nesse trabalho de evangelização? E aí diz, se alguém não aborrecer, não pode ser meu discípulo. Versículo de número 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, além de eu abrir mão, de coisas contrárias àquilo que eu defendo, a fé, aquilo que eu creio, tudo aquilo que me impede, eu tenho que abrir mão, eu tenho que levar a cruz. E levar a cruz aqui não é coisas ruins, não a cruz não simboliza a sogra de alguém, um chefe chato, um problema, um inimigo, A ou B. Não, a cruz é você todo dia lembrar de sacrificar a carne. Todo dia, a cruz é símbolo de sacrifício. A cruz é você ver que através da cruz de Cristo foi sacrificado ali e teve perdão dos nossos pecados. É você entender que em Cristo nós estamos mortos para o pecado do mundo, mortos para essa vivência, a questão do mundo. Não andamos em conformidade com o mundo mais, mas andamos segundo Cristo. Então, quando eu olho para a cruz, quando eu lembro que eu tenho que levar uma cruz diária, eu tenho que lembrar que eu tenho que morrer em mim todos os dias. A carne precisa estar sacrificada, a carne precisa morrer. O eu que eu renuncio é todo dia, ele é diário. Então, diz o texto, não pode ser meu discípulo quem não fizer isso. E aí no versículo 33 do capítulo 14, ele continua dizendo, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, aí está falando de posses, tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Olha, não pode ser meu discípulo? No versículo do número 25, 26, não pode ser meu discípulo, no versículo 27, não pode ser meu discípulo, no versículo 33, pesado isso, né? Pesado isso, como aquele texto de João capítulo 6 que nós lemos. Então a gente vai ver que Cristo, sim, ele mostra um evangelho difícil, árduo, mas o Espírito Santo dele habita em nós e nos auxilia a andar com ele, a seguir os seus passos e sim, ser não só discípulo, mas discipuladores. Sim, não só ser discípulo, mas instrumento, aprender com ele como discípulos, seguir os seus passos como discípulos, mas instrumentos, mais tarde, apóstolos, pastores, evangelistas, doutores, aqueles que são usados por Deus com dons e capacitações ministeriais para servir a igreja, para servir o ministério, para servir o reino e a obra de Deus aqui na terra. Eu louvo a Deus pela sua vida, que ficou conosco até aqui ao final desse vídeo. Louvo a Deus por estarmos aprendendo este trimestre, relembrando aquilo que foi estudado em 2014, dentro desse texto, dessa lição da CPAD em 2014, que é atual, que vale para nós, para que a gente consiga e lembre e reflita a importância de servir a Deus e a capacitação que é dada por Ele. Não somos nada, somos instrumentos pequenininhos e falhos, mas é o Espírito Santo que nos capacita, que nos levanta, que nos coloca de pé, alguns diante de multidões, líderes diante de um grande número de liderados, mas não pela capacidade humana, mas é o Espírito Santo que nos conduz e que nos capacita. Louva a Deus pela sua vida. Por você, professor, você, aluno da Escola Dominical, se empenhe, continue firme neste propósito.
Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal da EBD aqui em Uberlândia, para que esse trabalho cresça e participe conosco. Manda o seu comentário, envie para outras pessoas, alunos da Escola Bíblica Dominical de sua igreja, para que o Evangelho de Deus seja cresça, né? Ele venha ter força através dos canais que nós temos. Que o Senhor Jesus te abençoe, nós louvamos a Deus pela sua vida e que o Senhor Jesus continue conosco nesse trabalho e, querendo Ele, próximo domingo estaremos aqui para mais um comentário da revista da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe.